A sociedade moderna, ela tem uma característica que cada vez mais vai se apresentando como um problema. Chama-se individualismo. A sociedade moderna, ela tem uma grande diferença da sociedade média exatamente nesse ponto. Enquanto na Idade Média se via uma sociedade, inclusive como um corpo, se enfatizava a família, e até a igreja era vista sempre num aspecto plural, a Idade Moderna, ela tornou tudo individualista. A sociedade é vista como pessoas que lutam pelos seus interesses, a família, pessoas que apenas coabitam, e a própria igreja foi sofrendo os danos desse individualismo. De tal modo que a salvação passou a ser trabalhada de uma ênfase demasiadamente individualista. Cada um vai ser salvo na sua crença com Deus, e a igreja parece não ter nenhum papel nisso. Parece ser apenas uma questão do indivíduo. E é claro que tudo isso tem implicações. As pessoas lutam por si. Até dentro da família, você já percebeu como cada vez mais a família se desfaz? A própria sociedade está tentando destruir cada vez mais as famílias. Os adolescentes pegam o prato e vão para os seus quartos, ficar no computador, por exemplo. Cada qual tem o seu a fazer. Marido e mulher, cada um tem o seu trabalho e cada um tem o seu dinheiro. Não é problema que ambos trabalhem, mas tudo é separado. Há um individualismo até dentro da família. E isso também prejudica a vida da igreja, obviamente. A igreja é formada de famílias. Como é que você vê a igreja? Esse individualismo prejudicou um ponto que é o que nós queremos trabalhar em relação à sua vida na igreja. É que a maioria das pessoas chegam com essa mentalidade pensando em que proveito vão tirar da igreja. Muito normal acontecer isso. Não deveria, mas se tornou muito comum. As pessoas vêm pensando o que a igreja tem para dar para ela. Seja uma visão mais espiritual ou espiritualista, pensando naquilo que pode receber em atividades ou mesmo pregações, reuniões de oração. Ou aqueles que têm uma visão mais banal, pensando em apenas entretenimento, reuniões e encontros entre pessoas, ainda que também seja importante a comunhão dos santos. Mas as pessoas olham para a igreja sempre assim: o que ela vai me dar? O que o pastor, o conselho, a igreja pode fazer por mim? Esse olhar individualista, em que você vê no individualismo já o egocentrismo, o individualismo alimenta o egocentrismo, uma vez que o foco é o indivíduo, logo o ego dele passa a ser o centro das atenções. E esse olhar individualista, egocêntrico, faz com que as pessoas, então, elas só queiram algo até o momento em que está servindo para elas. Daí você tira uma outra palavrinha, o utilitarismo, e uma série de problemas surgem daquele individualismo, o individualismo da idade moderna. Então eu pergunto para você, como é que você olha para a igreja? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar se você, ao olhar para a igreja, você pensa, o que ela vai me dar? Ou se ao olhar para a igreja, você pensa, o que eu devo dar a ela? Porque o ensino bíblico sobre a realidade da igreja é que ela é um corpo formado por partes. 1 Coríntios 12, Paulo fala, somos membros de um só corpo, e fala dos dons, onde cada um serve a este corpo com esses dons. E então, cada um que se achega e é agregado, anexado a este corpo, chega para servir o corpo inteiro. Não é apenas um monte de indivíduos,
é um corpo. Há uma diferença. Porque um monte de indivíduos podem estar debaixo de um mesmo teto. Mas um corpo, ele tem uma ligação, ele tem uma unidade. Algo torna eles um só, um corpo. E o problema de olhar para a igreja como indivíduos que querem tirar dela alguma coisa, como olhar no supermercado. Você vai para qual supermercado? Aquele que te oferece algo melhor. Se você está procurando produtos melhores, você vai pensar no supermercado que tenha produtos de qualidade melhor. Se você pensa no preço, então você vai procurar supermercados que ofereçam um preço melhor. Mas você está procurando algo que interesse a você. E a igreja se tornou esse supermercado. As pessoas estão procurando igrejas para serem servidas, para que se beneficiem, tornando a igreja apenas numa utilidade. E é por isso que tão facilmente essas pessoas olham quando a igreja parece não ter mais o que dar a elas, segundo o critério delas, é claro. Quando elas acham que não mais satisfaz, elas apenas trocam de supermercado. Mas não é isso. Isso não é igreja. A pergunta que você tem que fazer é: o que você tem para dar à igreja de Jesus? O que você tem para dar para ela? Já se perguntou isso em algum momento na sua vida? O que você tem para dar? Qual o seu papel dentro dela? O que você tem que fazer? Já em algum momento pensou nisso? E é sobre isso que eu gostaria de tratar. Portanto, nós vamos hoje, abrindo aqui um parênteses na exposição de Hebreus, que nós vamos deixar para o ano que vem, nós vamos para João 13, Evangelho de João, capítulo 13. E vamos trabalhar junto com o texto de Lucas, capítulo 22. Porque os dois tratam de um mesmo momento e trazem informações diferentes sobre esse momento. O momento em que o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Capítulo 13 de João, a partir do primeiro versículo. Acompanhe, então, a leitura da palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas,
bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra, que nós possamos ouvir com o coração. Portanto, fala pelo Espírito Santo, para que a palavra entre profundamente e produza frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que o Senhor abençoe assim a tua igreja, para que ela amadureça e assim possa servir melhor. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, como eu disse a vocês, há um outro texto que enriquece esse mesmo momento. É o texto de Lucas 22, apenas os versículos 24 a 30. Eles estão na ceia, é o mesmo momento. Só que em Lucas, ele apresenta uma fala de Jesus que João não apresenta. Ele diz o seguinte: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois, qual é maior? Quem estará à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, os dois textos nos mostram um cenário. É muito provável que o texto de Lucas venha antes do texto de João, quando os discípulos começam a se perguntar: e aí, dentre nós, quem será o mais importante? É fato que Jesus separou 3, Pedro, Tiago e João, para testemunharem alguns eventos, alguns momentos que os outros não testemunharam, como a transfiguração. Talvez até por isso tenha ocorrido essa maldade no coração deles. Quem é o melhor? O orgulho de ser melhor do que os outros, que partilharam de tantas bênçãos, de tantos ensinamentos maravilhosos, e inclusive os ensinamentos que Jesus deu no sermão de Mateus, capítulo 5 a 7, em que Jesus diz no versículo 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas parece que eles não estavam lembrados do que Jesus havia dito. E então, quando suscita essa conversa feia sobre quem era o melhor, quem era maior, quem era mais importante, talvez até quem Jesus amava mais, Jesus diz aquilo que lemos em Lucas 22, sobre os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores, mas vós não sois assim. Mas Jesus também pega e lava os pés. Talvez a ordem seja a conversa dos discípulos sobre quem era o maior, a atitude de Jesus de lavar os pés, e aí sim o diálogo de João e Lucas se fundem no momento em que Jesus ensina para eles. Não é esse o caminho. Você já observou, pare para pensar, que nós nos comportamos tantas vezes do mesmo jeito, e eu me refiro a congregados, membros, pastores. As pessoas estão dentro do cristianismo atual numa briga feroz para ver quem é mais famoso, mais importante, quem é melhor, quem sabe mais, quem é mais conhecido. Há um desejo
é ardente. Por isso que eles discutiam. As pessoas ainda pensam nisso. Quem é o melhor? Que preocupação boba. Será que isso deveria ser uma preocupação? Essa deveria ser uma preocupação? Jesus mostrou que não. O mundo é que é assim. Se você em algum momento está preocupado em quem é maior no reino, quem é maior na igreja, quem canta melhor, quem ensina melhor, quem faz isso ou aquilo melhor, quem é o melhor pastor, quem é o melhor presbítero, quem é o melhor, seja lá o que for, essa é uma preocupação carnal, ou seja, fruto do pecado. É a mera vaidade, o orgulho do homem querendo ser algo que não é necessário. Como disse Deus para Paulo, a minha graça te basta, Paulo. E quando Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, o contexto era similar. Porque Paulo diz, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne. O cuidado de Deus por Paulo é tremendo. Paulo, ele é protegido da soberba. Deus não deixa Paulo se ensoberbecer. E é por isso que Deus dá um peso para Paulo, o espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que Paulo não enchesse demais o seu peito e se orgulhasse de si mesmo, porque era um homem de grandes revelações dadas por Deus. Quem é que faz isso? São os reis dos povos. Eles dominam sobre as pessoas. São os homens mundanos que têm prazer de ter pessoas para dominar, que têm prazer de subjugar, que querem ser servidos, que se preocupam em ser maiores, que não aceitam ser iguais, que querem se destacar, que se preocupam com estas coisas, são os homens do mundo. Jesus diz, os reis dos povos, ou seja, dos gentios, dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, eles dominam sobre eles, ou seja, são eles que se preocupam com o orgulho, a vaidade, com o domínio, eles é que têm esse interesse em ser servidos. Tanto que eles têm um prazer imenso serem chamados de benfeitores. É muito provável que Jesus esteja aqui fazendo uma alusão a dois grupos. Primeiro, o imperador. É possível. Não vamos dizer ao certo. Mas como ele se referiu aos povos, e essa é uma alusão aos gentios, é uma probabilidade muito grande que ele esteja se referindo ao imperador. Porque o imperador romano, ele ficou conhecido por fazer alguns atos de bondade, a distribuição de pão, por exemplo, aos pobres. Ele era chamado de sumo benfeitor. Ou seja, nesse estímulo de fazer coisas boas para as pessoas, o imperador procurava fazer mais do que todas, ordenando uma distribuição de pão para os pobres. E então ele passou a ser chamado, dentre os benfeitores, de sumo benfeitor. Isso enchia o peito do imperador, que entendia que isso traria para ele pessoas que estariam não só aplaudindo, mas servindo, ou seja, súditos fiéis. Mas talvez também uma referência aos próprios sacerdotes, ao sinédrio, à liderança político-religiosa de Israel, porque eles tinham um prazer muito grande de serem chamados de mestres, de serem aclamados pelo seu povo, como Jesus diz em outro momento. Não é assim entre vós. Jesus diz assim, mas vós não sois assim. Pelo contrário, olha a ênfase. A repetição de ideias dentro do mundo, universo hebraico, é proposital. E, na verdade, é um recurso retórico, diríamos que para todas as línguas. Mas nós vamos encontrar isso em grande medida dentro das Escrituras. Essa ênfase dada pela repetição. Não sois assim, já bastaria. Mas ele diz, pelo contrário. Ou seja, ele realmente quer destacar o fato de que a igreja tem que ser diferente. Ela foi escolhida para ser diferente. Ela é conduzida pelo Espírito Santo e pela palavra para ser diferente. Não poderíamos ter pastores querendo se destacar, seja onde for. Não poderíamos ter membros querendo aparecer, seja onde for. Não deveríamos ter na igreja pessoas discutindo quem é o maior entre nós. Porque essa é uma característica do mundo. A vaidade e o orgulho vãos.
vazios, inúteis. Isso não faz alguém maior diante de Deus. Tantas vezes os desprezados na história, e o mais interessante é que aqueles que hoje são aclamados por estudiosos, no passado normalmente foram desprezados. É interessante que é o oposto dos nossos dias. Nos nossos dias, uma pessoa faz de tudo para ser aclamada em seu tempo. Não sabemos como é que Deus olha para essas pessoas. Mas nos tempos antigos, as pessoas que hoje são aclamadas, normalmente foram desprezadas no seu tempo. Não é o maior aos olhos de Deus o que é maior aos olhos dos homens. Muitas vezes é exatamente o contrário. E é nesse afã de querer ser maior que as pessoas entram para a igreja, ou entram na igreja, e ficam pensando, esperando, o que a igreja tem para me oferecer? Ah, a igreja está muito animada, gostei. Ah, não está, não quero não. Ah, a igreja tem uma programações assim, gostei. Ah, não tem mais, quero mais não. E assim por diante. As pessoas não estão esperando fazer algo por ela, estão esperando serem servidas. Mas me responda, foi isso que Jesus fez? Ele veio para ser servido? Me diga como foi a vida de Jesus. Jesus passou 3 anos de seu ministério, intensamente, tão intensamente, que a família de Jesus, a mãe e seus irmãos, diz os evangelhos que em certo momento ficaram preocupados e disseram que ele estava fora de si, porque ele nem tinha tempo para comer. Jesus não tinha nem tempo para comer. De tão atarefado que ele estava. Fazendo o quê? Ganhando dinheiro? Não. Trabalhando em seus interesses particulares? Não. Construindo sua casa? Não. Capinando o seu campo? Não. O que ele estava fazendo? Que não tinha tempo para nada. Olhando no celular? Também não. Ele estava servindo. 3 anos servindo. 3 anos ele não tinha tempo para nada, sabe por quê? Porque ele estava servindo. Ele estava curando os enfermos. Ele estava alimentando os famintos. Ele estava pregando a palavra para os sedentos dela. Ele estava conduzindo ovelhas que não tinham pastor. Ele estava cuidando de vidas, ele estava servindo. Jesus estava simplesmente servindo. 3 anos se dedicando exclusivamente a fazer a vontade do Pai, servindo pessoas. Ele diz, ainda em Lucas, versículo 27, pois qual é maior, quem estará à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. E aí a gente lembra exatamente João 13. Como foi que ele mostrou? Por isso, juntamos os 2 textos. Como foi que Jesus mostrou? Lavando os pés dos discípulos. Porque se eu, sendo o Senhor e o Mestre, João 13, versículo 14, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus lavou os pés das pessoas por 3 anos. Não foi só agora. Jesus esteve o tempo inteiro. Jesus queria sair para orar. Quando ele estava se afastando para orar, a multidão já estava atrás dele. E Jesus simplesmente se compadecia e ia servir as multidões. Jesus pregou horas, não eram poucos momentos. Horas, as pessoas ali ouvindo Jesus. E Jesus já cansado, podendo ir descansar, vendo a multidão faminta, porque não tinha onde comer. Eles tinham poucos pães e peixes. Ele espera para alimentar a multidão. Ele lavou os pés daquele povo por 3 anos. Tudo que Jesus fez foi servir. Mas quem era Jesus? Apenas o filho de um carpinteiro? Não. Aquele homem desprezado aos olhos dos outros, principalmente da liderança político-religiosa da época, o Sinédrio,
era exatamente o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que seria o grande sumo sacerdote eterno, o herdeiro do universo, pelo qual Deus fez todas as coisas. Ele, simplesmente o Deus de Deus, ele é quem estava servindo àquelas multidões. Era ele, o Deus da glória, aquele a quem se deve todo louvor, honra e glória. Foi quem lavou os pés dos discípulos. Foi quem não parou para dormir ou descansar quando as multidões estavam carentes. Sabe por quê? Porque ele desde o início sabia que ele havia vindo não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos pecadores. O problema é que a nossa sociedade moderna trocou tudo. A sociedade focou no indivíduo, alimentou seu ego tão egoísta, e então as pessoas sempre procuram algo para se beneficiar. Elas não estão interessadas no que fazer para abençoar, mas o que fazer para tomar de alguém, tirar proveito de alguém. O trabalho é uma grande bênção de Deus. E sabe por que o trabalho é tão mal feito na nossa sociedade? Sabe por que tanta gente, principalmente dentro dos órgãos públicos, em que elas acham que estão estáveis, porque o Deus delas é o Estado, e simplesmente não precisam se preocupar, porque ninguém vai colocar para fora, e então nessa falsa confiança, porque Deus pode tirar a vida a hora que Ele quiser, essas pessoas servem com tanta má vontade, ainda que não sejam todas, mas em grande medida. Sabe por quê? Porque elas não entenderam que elas não estão ali para tirar proveito do Estado e então ganhar sem fazer nada o resto da vida, como muitos pensam. Não são todos, mas muitos. Elas não entenderam que elas entraram ali para servir pessoas, servir a sua nação, servir a uma cidade, a um Estado. É por isso que o político é tão ladrão. É por isso que há tantos problemas nas nossas estruturas. É uma coisa básica, elas não entenderam. O trabalho foi feito para que eu sirva vidas, e não para que eu tire delas tudo o que eu puder, lucrando ao máximo. E por isso que o trabalho não é bem feito. Quando você trabalha, qual é a motivação? Você trabalha com qual motivação? Em Efésios, capítulo 6, Paulo diz assim para os escravos. Olha, ele não está falando para trabalhadores livres, para escravos, que poderíamos dizer assim, não tinham nenhuma vantagem, fazendo bem feito, fazendo mal feito, ele continuará sendo escravo, não há nenhum benefício nisso, então no final das contas, faz de qualquer jeito. Não. Paulo diz assim, você escravo, não faça à vista do seu senhor, do dono do escravo, como quem querendo apenas por medo ou mesmo para agradar, para ter algum tipo de benefício aparente. Faça diante de Deus, servindo como servindo ao Senhor, porque o Senhor recompensará você. O que é que o escravo tem de benefício? Quase nada. Mas o Senhor o recompensaria. Qual é a motivação do seu trabalho? Qual é a sua motivação? É apenas o quanto você pode ganhar e quanto mais melhor, só isso. É claro que o trabalhador é digno do seu salário, é claro, a Bíblia diz, o trabalhador é digno do seu trabalho. O trabalho também serve ao propósito da manutenção da família. Sim, mas não esgota o propósito do trabalho. O sustento não esgota. Porque o propósito, uma vez que Deus não olha para indivíduos apenas, mas olha para corpo, para pessoas dentro de uma unidade. O trabalho é uma bênção para você abençoar vidas. Mas enquanto as pessoas acharem que o trabalho é só um modo de lucrar,
Nós vamos encontrar na sociedade pessoas que servem tão mal, que tem muitas vezes eu tive vontade de parar para conversar com ela, para ver se ela entende o que significa trabalhar, a amplitude do que é o trabalho. O individualismo acabou com a sociedade. Desde sua base, a família. A mesma coisa, e mais ainda, para a relação eclesiástica. Qual o propósito da sua vida dentro da igreja? Não é servir, não é ter algo para dar. Observe que, como nós falamos, em 1 Coríntios 12, Paulo diz que somos membros de um corpo. Ele faz alusão ao corpo físico, né? Um é o olho, o outro é o nariz, o outro é a orelha e assim por diante. Cada um é uma parte do corpo. E o corpo, ele conta com o auxílio. O corpo, ele conta com o auxílio de todas as partes. Observe que nós temos um bom funcionamento do corpo quando tudo está funcionando bem. Significa que cada parte serve ao todo e também, consequentemente, se beneficia do bem-estar do todo. E isso é o corpo de Cristo, a igreja. A pergunta é, 2022 está chegando. Você já pensou o que você vai dar? O que você vai fazer? Como você vai servir? Em que área a igreja mais precisa de você? Dentro do corpo de Cristo, também como membros, órgãos desse corpo, cada um tem uma função, sim. É muito evidente que quando olhamos para a igreja, encontramos pessoas diferentes, com tendências diferentes, aptidões diferentes, com olhares diferentes, que podem contribuir de formas diferentes para o bem-estar do todo. Todos, claro, conduzidos pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, que une em Cristo Jesus todas essas diferenças. Então, o que você pretende fazer em 2022 para abençoar a vida da igreja? Como você pretende servir? Eu vi uma necessidade ali. Eu gosto tanto de fazer isso. Eu vou usar o que Deus me deu para servir a igreja com aquilo que Deus me deu. Dar. Porque quando você pensa no que você pode fazer para abençoar vidas, quando você pensa no que você pode fazer para abençoar a igreja, você não fica pensando naquilo que você não recebeu dela. E sempre, dificilmente não é assim. As pessoas que mais se queixam de não ter recebido algo são as que menos dão algo. Porque elas estão tão ocupadas pensando em si mesmas, que dificilmente elas vão pensar no que elas teriam que ter feito. Quando você olha demais para si, você só pensa no que as pessoas poderiam fazer por você. Quando você olha para o povo, para a igreja, para o outro, aí você pensa no que Deus quer que você faça por essas pessoas. Já pensou? Ou você acha que o que Deus deu a você foi por acaso? E eu posso me referir os seus dons, e aí como dons me refiro a todas as suas aptidões, capacidades. Em Êxodo, quando Deus ordena a Moisés construir o tabernáculo, Deus diz para Moisés, eu separei 2 homens, ele menciona, e dei a eles o espírito de sabedoria para conseguirem fazer tudo o que eu quero. Ou seja, o artífice, a técnica, os homens que iriam construir o tabernáculo, foram capacitados pelo Espírito de Deus para fazerem tudo direitinho. Então, o que você tem como dom, o que Deus deu a você, em que está sendo uma bênção para nós? Em que? Qual é a bênção da sua vida com que Deus deu para nós? E aí a gente lembra, inevitavelmente, da parábola dos talentos.
Deus deu 2 talentos para um, talento para um, 2 para outro, 5 para outro. Produza, produza. Em que temos sido abençoados pela sua vida com aquilo que Deus deu a você? Os dons, os seus bens, sim. Tudo que Deus nos dá para que nós possamos ser bênção. Paulo diz isso, e isso foi bastante trabalhado no início da reforma, quando se tratava da questão econômica. Como os cristãos deveriam realmente servir com os seus bens. E Paulo diz isso em Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, ou seja, a bênção, para que tenha com que acudir ao necessitado. Em outras palavras, para ser bênção. Faça o que é bom, seja uma bênção, tanto no exercício do trabalho, glorificando a Deus com o que é bom, ou seja, virtuoso, justo, correto, mas pensando em abençoar vidas. Não pense apenas no necessitado, é só para trabalhar e dar esmolas. Não, não seja tão pobre nos seus raciocínios, por favor. É usar tudo que Deus te deu para abençoar vidas. Deus te dará os momentos, as oportunidades. É a oportunidade, por exemplo, de dar carona a uma pessoa. Deus te deu o carro, dê a carona. É a oportunidade de acolher alguém na sua casa. Deus te deu a casa e você acolhe. É a oportunidade de, às vezes, dividir o pão. Deus te deu 2, você então divide. É a oportunidade de servir com as coisas que Deus deu a você, sejam elas quais forem. Sejam dons, sejam os bens, as bênçãos que Deus nos dá, sirva. Você está servindo? Pare para pensar, isso é muito importante. Estamos acabando um ano está acabando. Você serviu quantas vidas? A igreja foi abençoada por você durante este ano, como? Como foi que você abençoou? Ou você foi um ouvido surdo, que não ouviu. Ou você foi um olho cego, não viu. Você foi uma mão atrofiada, não se estendeu. Ou seja, não teve parte no serviço em favor do corpo. E então? Um ano passou, você serviu. Deus olha hoje para você e diz assim, puxa vida, mais um ano se passou e aquela pessoa nem se dignou a fazer algo pelos outros, pela igreja, com o que eu dei. Eu dei isso, eu dei aquilo. Eu, como disse, me refiro a tudo, tudo. Não só os bens, mas as aptidões também. Tudo que você imaginar. Dei tantas coisas, ela não se dignou em nenhum momento a servir. Não teve uma pessoa abençoada, não se preocupou com as necessidades da igreja, não olhou para o que precisava ser feito, ou mesmo quando viu, se esquivou. Nada. É sério. Como Deus olha para isso? Você acha que Deus olha para isso e diz assim, é normal, sem problema. É o mundo moderno, né? Não. Aquele que tinha recebido um talento e enterrou, ou seja, não fez nada, Deus não olhou como algo normal. Tá, devolve o que é meu aí e segue em frente. Deus disse, servo mau e infiel. Eu te dei para você fazer alguma coisa. Tu não fez nada com o que eu te dei. Ou seja, Deus não nos dá nada por acaso. E voltando, inclusive, a 1 Coríntios, capítulo 12, ele nos diz isso. Ele nos diz que Deus dá o Espírito Santo e as capacitações do Espírito Santo com propósito. Com propósito. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Em outras palavras, Deus não simplesmente sai jogando as coisas assim, pega aí, é o Silvio Santos da vida. Não é. Deus sabe o que faz e sabe para quem dar cada coisa.
A pergunta é o que você faz com o que Deus te dá. Porque tudo que Deus nos dá é visando um fim proveitoso. Tudo que Deus nos dá é visando um fim proveitoso. Obrigado, Senhor. O Senhor me deu isso. Agora, o que eu devo fazer com isso? Deus não dá nada por acaso. O que eu deveria fazer com isso? Visando um fim proveitoso. E eu pergunto para você, mais um ano se passou. Seus bens, seus dons, as aptidões, suas mãos, o que Deus deu a você, as capacidades que Deus deu, quer intelectual, quer física, quer os bens, como disse, materiais, tudo, pense em tudo mesmo, porque a vida é uma dádiva de Deus. O que Deus deu a você, mais um ano se passou, serviu para quê? Eu comi muito bem esse ano. Só para isso? É sério? Que tudo que você fez com o que Deus te deu foi engordar? No final do ano está todo mundo preocupado com isso? É só isso? Temo que Deus rejeite um dia esse mau uso de tudo que Deus te deu. Porque se tudo que Deus te deu só está servindo para engordar você, então não está servindo para nada. Porque não é um fim proveitoso fazer de tudo que Deus nos dá apenas o propósito de engordar-nos. Deus nos deu com fim proveitoso. Durante 3 anos, Jesus serviu, lavou os pés das multidões. Você, mais um ano se passou e fez o quê? Encerrou o ano e você vai dizer diante de Deus, Deus, o Senhor me deu isso. Eis aqui outro que eu consegui para o Senhor. A parábola dos talentos. Você tem algo para dar? Você entende a importância disso? Quem foi servido, quem foi abençoado, quem foi edificado, quem foi fortalecido, quem foi exortado, quem foi sustentado, quem foi cuidado, quem foi abençoado pela tua vida, seja lá com o que for, que Deus tenha dado a você, porque nesta multiforme graça, Deus deu muitas coisas para a igreja, e eu tenho certeza que você tem também. Eu poderia enumerar, eu tenho certeza disso. Mas tantas bênçãos para engordar, só para engordar. Isso não cumpre o propósito de Jesus. E sermos bênção uns para os outros, como ele disse, lavem os pés uns dos outros, como eu vos fiz. Como eu vos fiz. Mas um ano já está chegando. Uma bênção de Deus, a contagem do tempo, é que nos possibilita essa sensação de renovo. O ano acabando, novo ano começando, a sensação de que eu não fiz bem feito, vou dar um stop aqui, eu vou simplesmente apagar um pouco esse passado mal utilizado e vou tentar recomeçar de uma forma melhor. A contagem do tempo nos ajuda, inclusive, a motiva a gente a fazer melhor no futuro. Um ano está se aproximando, 2022. Não sabemos se chegaremos nele. Jesus pode vir a qualquer momento. Mas, caso mais um ano venha, o que você pretende fazer com ele? Engordar mais uns quilinhos? Para no final do ano estar aperreado para ver se entra na roupa nova? É sério? Não faz isso. São essas pessoas que estão sempre reclamando da igreja. Estão sempre reclamando de tudo, elas nunca estão satisfeitas. Elas estão sempre vendo os defeitos de tudo, porque elas nunca servem a nada. Elas nunca veem a si mesmas, a não ser quando elas querem tirar dos outros. Isso não foi feito por Jesus. Quem fazia isso era Judas. Judas tirava da bolsa, que era comum aos discípulos, tirava roubando o que interessava. E no final terminou entregando o próprio Filho de Deus para ser crucificado. Por dinheiro. Por dinheiro. O papel dos discípulos é servir. Olhe para Atos dos Apóstolos. Como foi a vida dos apóstolos? Vocês lembram? Como foi o ministério
de Pedro, que é o que se destaca nos primeiros capítulos de Atos, e depois Paulo. Homens que se dedicaram a servir também. Mas onde é que eles aprenderam isso? Com Jesus. Homens que não deixavam de servir, não se esquivavam, porque entenderam que eles tinham algo para dar, porque haviam recebido de Deus, e não que os outros deveriam dar a eles algo. Homens dispostos a servir, que tinham nas suas mãos uma bênção. Paulo diz que nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo diz que nós somos mordomos. Paulo se refere ao colegiado apostólico como homens que estão ali para servir à mesa, onde na mesa estão os homens, a igreja de Jesus. Então eles entenderam que eles deveriam lavar os pés. Eles entenderam que deveriam pegar tudo que receberam de Deus e abençoar vidas. Eu não sei se você entendeu. E eu sei que muita gente de nossos dias que estão nas igrejas não entenderam. E por isso até hoje reclamam o tempo inteiro, mas não fazem nada. Até hoje estão brigando para ver quem é melhor, maior e mais famoso. Porque não entenderam. Não entenderam mesmo. Eu sei que você tem algo, porque eu sei que Deus deu a você. Só que tudo que Deus deu a você, deu com um fim proveitoso. Ele deu a você para você abençoar vidas, seus dons e todos os seus bens também, servir. Não é entregar, não. Ninguém está forçando você a dar para ninguém, não. Não é comunismo, não. É servir. É ter prazer em servir, é fazer de bom grado, sabendo que em cada momento da vida pessoas podem ser abençoadas pelo que eu sou capaz de fazer, pelo que eu tenho. Então eu preciso que você reflita. Mais um ano está chegando. E você pretende fazer o que com o que Deus te deu? Se esnobar? Engordar? Aparecer? O quê? O que você pretende fazer com o que Deus te deu? Nada. Não faça isso. Não seja um servo inútil. Olhe para a sua volta. Sempre haverá alguém precisando. Precisando de ajuda, de conselho, de ensino, de exortação, de conforto. Precisando de um auxílio material, nem que seja de uma carona. Sempre haverá alguém precisando de algo. E compete a você, que recebeu esse algo de Deus, servir a Deus e às pessoas com isso. Porque tudo que Deus nos deu, deu visando um fim proveitoso. Nunca para engordar você. Deus abençoou sua vida para você ser bênção. Então pense bem, o que você vai fazer com tudo isso em 2022?